Capítulo 111. Ninho de Águia. Poente de quarta-feira. 19/4/1944. Um homem anda sozinho, em meio a árvores e mato. Na rota de 1 quilômetro entre uma mansão e outra edificação, tem a vista do vale em volta. Obersalzberg é um retiro na Baviera, Alemanha, e estando ali, nada mais no mundo importa. Passa o casarão, sobe a colina, chega à casa de chá, e abre a porta. Há um salão circular e uma lareira com lenha já posta. Senta na poltrona, cercado de amigos íntimos, para quem um espetáculo mostra. A exibição de uma cadela. Ele ordena que ela cante, dá um assovio guia, e começa o uivado dela. Que o segue, em tom agudo que ecoou. Ele a elogia, e uma ainda mais alta ela soou. Mais baixo. Ele mandou. E ela obedece com rigor. O número acaba, mas não o show. À meia-noite, as portas da sala se abrem, e um bando de criados entra com comida, bolo, flores, presentes e bebida espumante. Ao fim das badalas do relógio, todos brindam desejando vida longa ao aniversariante. Hitler faz 55 anos. Ele, que antes exibia truques de sua pastora Blondie, agora recebe paparicos, como uma criança mimada sem saber do plano. Eva Braun, de vestido azul de seda e lantejoulas, organizou tudo. A louvação durou todo o dia 20/4, como se nenhuma barbárie estivesse havendo no mundo. Hamburgo sendo dizimada, Dresden dissipada, e Munique seguia atoada. Bombardeios aliados pesados. No final, tudo que restou da festa foi destruído. Medo de um infiltrado inimigo. Alimento e líquido descartado. Cuidado para não ser envenenado. Se a matilha de bajuladores se acabara no bem bom, Adolf não tocou em nada, e sua toca fora bem escaneada, por sua visão apurada, mesmo não soando como de bom tom. Capítulo 112. Registros históricos. Abril, 21 de 1944. Paris é bombardeada por aviões aliados. Um dos resultados mais simbólicos do início da queda alemã, desde a perda em Stalingrado. As conquistas germânicas em aguda curva descendente. E viria muito mais pela frente. O rolo compressor do grupo defensor tirava territórios, poderes e controles do eixo. Ataques ao corpo nazista chegando ao coração, com golpes na ponta do queixo. O poderio de Hitler desmoronava e podia ser vencido. Mas é o fogo que alimenta o demônio e o deixa ainda mais enfurecido. Novos comandos para o jogo virar. Ordens para partir, leis que se obriga a cumprir e que ninguém podia desacatar. Pauline entra na casa onde vivia com os pais, e recebe uma ordem de que ali também não poderia ficar. Saiu sem levar nada. Seguiu em direção ao Mourillon, a leste de Toulon, alugando uma casinha já mobiliada. A despesa, Ernesto assume com poucas economias guardadas. Responsabilidades repentinas, e força-tarefa compartilhada. O bairro estava quase vazio, pois quem lá morava já tinha partido para longe dos bombardeamentos. Uma nova família nascia, oficializada num casamento. Em meio ao caos, não houve convidados. Só 2 estranhos como testemunhas, pegos numa rua, e levados. Aconteceu num ofício de registro civil provisório, na data 29/4, marcando o dia do juramento. O casal saiu do tabelionato formalmente unido, tendo uma francesa feliz e um italiano com um novo falso documento. Casar-se com alguém do país era uma eficaz artimanha que muitos estrangeiros buscavam para não ser mais perseguido, e aliviar seu tormento. Mas não para Ernesto. Que o que mais importava é o que carregava por dentro. Capítulo 113. Liberdade controlada. Recém-casados no papel, mas distantes de uma lua de mel. Vivendo o amargo do fel. Com uma praia próxima para relaxar, mas que não podiam aproveitar, nem se aproximar. O Mourillon, que já fora uma vila de pescadores, vivia outros dias em época de horrores. Local destinado a estaleiro naval, agora recebia visitantes e hóspedes bem diferentes do habitual.
Pauline voltava seus olhos em direção ao mar, como se guiada por uma fascinante luz emitida pelo farol da lembrança, a Córcega na linha reta. O seu paraíso particular na infância. Rezava para que o seu Olimpo não tivesse sido alcançado. Que seu Éden não tivesse sido afetado. Pedido feito ao cosmos. Único espaço que parecia não estar sitiado. Era primavera e o mês de maio entrava com delicados raios de sol batendo nas vidraças. Uma cozinha ambulante é feita pela Defesa Civil e montada numa praça. Começa a distribuição de refeição, em tempo de aflição, para quem não tem nada. O sofrimento mistura as pessoas, dissolve classes sociais, e prova que ninguém tem a vida blindada. No dia 9 de maio de 1944, tropas soviéticas libertam Sebastopol, e 3 dias depois, uma guarnição alemã se rende na Crimeia. As ações gloriosas dos aliados libertando cidades russas do hitlerismo, são partes de uma retumbante epopeia. E a outras conquistas se somam por terras europeias. Em 18/5, vencem a Batalha do Monte Cassino. Um ápice na Odisseia. O jantar de todos os dias não é a luz de velas. A comida é a sobra do almoço e o clima obscuro, não só além da janela. O aviso para as famílias com crianças se mudarem não era exagero. Uma ameaça conhecida voltava e já se podia sentir o seu som e seu cheiro. Capítulo 114. O bem fazendo mal. Com a mudança de endereço, Ernesto deixou a Touch. Agora, como chefe de família, se vira como pode. Envia uma carta aos familiares na Itália, suas raízes. Fala das novidades, o que havia passado, o motivo do hiato, o casamento e as cicatrizes. Finaliza dizendo esperar que tudo logo passe. A carta viaja, aterrissa, e um abraço coletivo feliz acontece em Capograsse. Uma volta de alma e coração. E no sul da França ele também volta a exercer uma antiga função. Pintor de casas, para quem precisar. O que muda é que, com uma nova rotina, tinha que se acostumar. A partir do dia 20/5, diariamente entre 11h30 e 12h, soava o alarme contra ataques aéreos para o povo alertar. Sinal sonoro que, caso se repetisse por 5 vezes seguidas, era preciso parar o que estava fazendo e se proteger do pior que estava a chegar. E como opção, caso as sirenes fossem destruídas, eram dados 5 tiros de canhão. Atenção, tensão e preparação. Em 26 de maio, decola uma sucessão de aproximação e destruição. O primeiro alvo do bombardeio aliado é Chambéry, a 405 quilômetros de Toulon. O segundo é Saint-Étienne, a 397 quilômetros na rota de devastação. Na sequência é Grenoble, a 370 quilômetros de afastamento. Lyon é a próxima, a 303 quilômetros de longitude a receber o atroz evento. Até que no fim do dia é Nice, a 149 quilômetros que sofre o ataque violento. Não dá tempo de respirar. E na manhã seguinte, Marsella, distante apenas 65 quilômetros, vê pelo alto as trevas chegar. Soa o alarme. É sábado. 1, 2, 3. Ouve-se pela 4ª vez. Ernesto para na rua com uma parede a pintar. Pauline faz o mesmo com os afazeres do lar. O aviso deixa claro qual é o perigo. Só resta agora tentar escapar. Capítulo 115. A arte da fuga. Em 28 de agosto de 1939, 4 dias antes da Segunda Guerra ter começado, um quadro é posto num estojo, especialmente para ele feito, e ao Vale do Loire, a 2 horas de Paris, é levado. Um extremo cuidado, por não ser qualquer quadro. A Mona Lisa está dentro. Mas a obra não é a única a sair do Museu do Louvre, prevendo novos tempos turbulentos. A Vênus de Milo, Vitória de Samotrácia e mais 4.000 peças de todos os gêneros também estão em deslocamento. 5.400 caixas de madeira, transportadas em 200 viagens feitas sem escolta ou segurança, cruzando o sudoeste da França rumo a Castelos. A maior parte chega ao de Chambord, e são distribuídas a outros locais, preservando o que há de mais belo.
renomadas, colossais, marcantes e pesando toneladas, é a maior retirada secreta de obras de arte da história, de dimensões surreais. Dirigida por Jacques Jujard, diretor de museus nacionais. Um plano de evasão, que levou anos para ocorrer e as peças espalhar. Que comprometeu empregos e vidas em troca de tesouros inestimáveis, das mãos de Hitler e sua unidade especial, que confiscava patrimônios dos países vencidos como tesouros de guerra, livrar. A operação foi um sucesso. E em 14 de junho de 1940, após a invasão alemã, o Louvre abre as portas, vazio. No acervo, só obras desinteressantes. Cópias de pinturas, gesso em escultura, silencioso, sujo, triste e sombrio. Perto dali, satisfeito, a sangue frio, Jujard mantém o brio. Longe dali, dentro de um estojo, alguém mais sorriu. Viver é a arte de sobreviver. A Mona Lisa é o caso de uma italiana que foi parar na França. Enquanto Ernesto, um cidadão do país da bota, se encontra em terras francesas pela guerra, amor e uma aliança.